Então falaremos esta noite sobre o vértice da decepção, a partir de Lucas capítulo 24, versos 13 até o verso 35, onde veremos que Deus não nos criou para ficarmos presos a decepções. As decepções é uma parte inevitável da nossa vida ficarmos decepcionados. Todos nós enfrentamos momentos difíceis aqui em nossa caminhada. Enfrentamos experiências negativas, desafios que podem deixar, às vezes, extremamente frustrados e decepcionados. No entanto, é importante aprendermos com essas decepções, aprendermos a confiarmos mais em Deus, a sermos pessoas melhores, que conseguem extrair bons ensinamentos mesmo em dias maus. Com as experiências podemos crescer muito e com Deus podemos superar cada uma delas. O cinema, a arte de forma geral, retrata diversos cenários, personagens que sofreram decepções, culpas, medos e frustrações em sua vida. Não sei quantos aqui já viram o filme Star Wars. Lá no episódio 8, Os Últimos Jedi, tem o personagem Luke Skywalker. Esse personagem, ele está decepcionado, está com medo, está com culpa, porque a partir do ponto de vista dele, o sobrinho dele foi para o lado ruim, para os inimigos, o pessoal ruim lá da história do Star Wars. Então ele se decepcionou, ele levou a culpa, o medo, que isso poderia acontecer de novo com outras pessoas e mais vilões poderiam surgir dentro do filme, dentro da saga, que ele se exilou meio distante, com medo do que poderia acontecer. Se exilou da sociedade, não queria mais contato com ninguém. E muitas vezes nós agimos dessa maneira. Quando vem a decepção, nós nos isolamos. Vamos para o exílio, onde não queremos falar com os outros, muitas vezes não queremos nem falar com Deus. As decepções podem vir de diversos meios, talvez seja culpa, talvez seja medo, talvez seja algo que sai completamente do nosso controle, mas que nos trouxe frustração. Mas mesmo nesses momentos, nós devemos buscar ajuda em Deus. E não somente em Deus, mas nas outras pessoas também. Mantendo contato o mais próximo possível com os outros. Porque sozinho é muito difícil vencermos decepções, vencermos frustrações. Esse filme, o sentimento de culpa, o sentimento de decepção, levou ele a se isolar de todos. Não faça o mesmo. Esteja junto com os outros. Esteja junto com as outras pessoas. É sobre decepções que nós vamos falar esta noite, através de Lucas, capítulo 24. O texto bíblico aqui é um pouco longo, mas gostaria que você prestasse bastante atenção no texto bíblico que falará conosco esta noite. Lucas capítulo 24, vou estar projetando, mas os irmãos que desejarem podem estar abrindo sua Bíblia também. Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava aos 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram:
Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e o deu. Partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Estar orando mais uma vez, irmãos? Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos nessa noite. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Te peço que a partir deste texto bíblico sejamos transformados por Ti. Me use nesta noite, Senhor, para falar aquilo que Tu queres, Senhor. Somente aquilo que Tu queres, Senhor, para transformar nossas vidas cada vez mais em Tua imagem, em Tua semelhança, Senhor. Te peço que nos ajude a vencer decepções, a vencer frustrações, dores, sofrimentos que cada um aqui possa estar enfrentando. Trabalhe em nós, transforma a nossa vida, Senhor. Nos dá vitória, nos ajude sempre a viver em Ti. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Então, irmãos, Jesus pode libertar da decepção, mas normalmente não faz isso de maneira unilateral. Ele espera também que caminhemos nesse processo, que haja uma ação nossa, essa liberdade, essa libertação da decepção. Os dois caminhantes estavam aqui na estrada de Emaús, que liga a cidade de Jerusalém, essa pequena aldeia aqui, num percurso de aproximadamente 12 quilômetros. O significado disso aqui é riacho quente. E alguns arqueólogos identificam como Quebeé, que é cerca de 11 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Os discípulos aqui, eles estavam decepcionados, desencorajados, eles estavam frustrados com a situação em que se encontravam, porque algo havia saído fora do esperado deles. A decepção e a dor era tanta que não enxergavam mais nada, nem o próprio Jesus que estava com eles. Note que o texto bíblico aqui, eles mostram que eles já sabiam da notícia que Jesus não estava mais no sepulcro. E sabiam que Jesus não estava lá, no túmulo. Mas mesmo assim, tomam o caminho de Emaús e não creem na ressurreição de Jesus. Eles imaginavam que Jesus Cristo libertaria os judeus do jugo do Império Romano, e governaria de maneira política,
mas não entenderam que o reino de Cristo não é neste mundo. Esperavam que o Messias fosse um grande libertador nacional. Infelizmente, muitos judeus esperam esse Messias, mas esse Messias não vai chegar, porque ele já chegou, que é Jesus Cristo, e vai voltar para trazer juízo ao mundo. Então verificamos no texto que seguiram aqui confiando nele, e sinceramente esperavam que a vida dele não terminasse daquela forma. Jesus Cristo recebeu a pior e mais terrível pena, que foi a crucificação. A crucificação. Então, irmãos, Deus nos criou para ficar presos às decepções. Vamos ver através dessa narrativa 3 fases da decepção dos discípulos. As 3 fases. E a primeira delas é que a decepção tira a alegria e a esperança dos discípulos. Nós verificamos nesses versos 14 e 15 que os olhos deles estavam cegos a respeito, apesar da proximidade de Jesus Cristo para com eles. Versos 14 e 15 dizem assim: e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, às vezes, irmãos, caminhamos pela vida como se tivéssemos sido vencidos, caminhamos como derrotados, como se Jesus não tivesse ressuscitado, se não tivesse vencido a morte e o mundo. Embora Jesus esteja perto de nós muitas vezes, nós agimos como se ele não estivesse, como se estivéssemos cegos para a presença de Cristo em nós. Você já sentiu assim? Você se sentiu sozinho, abandonado por Deus? Era a situação desses discípulos. Não viu Jesus, mas Jesus estando com eles. Muitas vezes, quando nós nos sentimos decepcionados com algo na nossa vida, temos a tendência de não enxergar mais o agir de Deus em nós. E de achar que Deus simplesmente não cuida mais de nós. Estamos vivendo pelo acaso e que a sorte está governando nossas vidas. Mas na verdade, Deus ordena que as coisas aconteçam conforme Ele quer, porque Ele está no controle de tudo. Quando Deus ordena, então, que as coisas aconteçam diferente das nossas vontades, como aqui esse discípulo chamado Cleopas, que a gente vê no verso 18, eles esperavam que Jesus morresse, mas Jesus morreu. Muitas vezes, quando somos pegos de surpresa, quando as coisas acontecem contrárias às nossas vontades, é nesses momentos que somos levados a duvidar da presença de Deus em nós. Somos levados a perder muitas vezes a fé, e como resultado perdemos Deus de vista. Mas, irmãos, não poder ver Deus não significa que Ele não esteja conosco. Podemos talvez não reconhecê-lo, talvez não vejamos o seu agir, mas Ele continua conosco. Em vez de achar que nos abandonou e tentar talvez abandoná-lo, são os momentos de aflições que devemos procurar ainda mais por Deus. E aí que possamos recuperar a nossa vontade de viver novamente, quando voltamos a procurar Deus em meio à decepção. Nós lemos no texto bíblico: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13 diz isso para nós também. O coração dos discípulos estavam tomados de profunda tristeza. O verso 17, ele diz assim: então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Estavam cheios de tristeza, quando deveriam estar exultantes de alegria, porque Jesus Cristo tinha ressuscitado. E quantas vezes nossa vida era marcada por um lamento, por dor, mas estamos no caminho da crucificação. Mas Jesus já venceu a morte, já venceu a cruz por nós, não apenas ser paga por nós. Então podemos termos motivo de estar alegres. Devemos estar alegres. Muitas vezes, quando nós estamos tristes, devemos pedir a Deus, então, para nos dar alegria. Salmos 51:12 nós lemos: devolva-me
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, meus irmãos, não devemos nos desesperar, mas acreditar. Vai passar, é preencher de fases, é uma montanha russa. Às vezes está tudo bem, às vezes vai estar tudo errado, mas não importa, Deus continua conosco. No texto bíblico nós também lemos: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, meu Deus. Salmo 42, 11. Agradeça a Deus por ser seu Salvador, ser seu Deus que não te abandona. Agradeça a Deus pelas coisas boas e ruins da sua vida, por mais pequenas que sejam. Colossenses 4:2 nos diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. O agradecimento deve fazer parte de todas as nossas orações. Nesse texto bíblico de Lucas, nós verificamos que os corações dos discípulos estavam cheios de esperanças frustradas. E nós, muitas vezes, fica assim também. O verso 21 diz assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Mas o caminho para Emaús aqui é o caminho da desistência, da frustração dos discípulos. É o caminho de sonhos desfeitos, de esperanças aterradas. É o caminho da esperança morta. É o caminho da falência de projetos de futuro melhor. É o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Talvez você pense nisso em relação ao seu casamento. Talvez você pense nisso em relação à sua vida, no trabalho, nos seus estudos. Talvez você já quer arrumar as malas, botar o pé na estrada e fugir daqui. Mas esses discípulos não entendiam que Jesus estava com eles, assim como Jesus está com você. Não importa a situação. Jesus Cristo ressuscitou para eles, como ressuscitou para nós hoje. Mesmo que a gente não consiga compreender o que isso significa para nós. Isso nos dá vitória, isso dá vida eterna, isso dá uma esperança da glória eterna com Cristo no céu. A gente verifica aqui também que os olhos deles estavam fechados, apesar do testemunho dos irmãos que estavam com eles. Os versos 22 a 24 dizem assim: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Trazendo a decepção, ela nos cega, como cegaram esses discípulos aqui. Nos torna pessimista, muito além do que deveríamos ser. Na verdade, a gente devia ser muito otimista para a vida que Deus nos deu, mesmo em momentos difíceis. E foi aquilo que aconteceu com eles, com esses discípulos, que acompanhavam Jesus e não viram o próprio Jesus. A condenação e a morte de Cristo deixou eles de tal maneira decepcionados, frustrados, que ficaram cegos. Quando estavam no caminho de Emaús, Jesus ressuscitou e andava ao lado deles, mas eles não reconheceram o próprio Cristo. A decepção muitas vezes nos cega também para tudo que Deus está fazendo em nós e ao nosso redor. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. Por exemplo, eles tinham as promessas de Jesus, de que Jesus morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Eles tinham a certeza do túmulo vazio. As mulheres viram Cristo ressuscitado. Os anjos deram testemunha dessa ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto esse túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Esses discípulos estavam carregados de dúvidas, mesmo com tantas evidências de que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E muitas vezes nós somos assim. Temos tantas evidências na vida de Deus na nossa vida, tantas orações respondidas, tantas coisas, se fosse Deus, nada aconteceria, mas mesmo assim pensamos que Deus abandonou. Mesmo assim pensamos que Ele nos ouve,
mas assim pensamos que estamos sozinhos. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa própria decepção, nos esquecemos de tudo que Deus já fez em cada um de nós. Os olhos dos discípulos estavam tapados, apesar de todo o relato da Bíblia Sagrada, das Escrituras, de tudo que apontava para a ressurreição de Cristo Jesus. O verso 25 diz: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. A incredulidade desses discípulos aqui colocou uma venda nos olhos deles. Então Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. Ele mostra para os discípulos a Escritura Sagrada. Aponta que a Escritura Sagrada aponta para o próprio Cristo, a sua vitória sobre a morte. Mas eles não compreendem isso. Quando a nossa mente não é transformada pela palavra de Deus, quando fechamos nossa mente e nosso coração, nós não entendemos a palavra de Deus, mesmo Jesus caminhando ao nosso lado. Como esses discípulos estavam fazendo, fechar suas mentes e seus corações para o agir de Deus, não perceberam Cristo com eles. Eles aqui tinham falta de entendimento das Escrituras, por isso não podiam lidar com a morte de Cristo. Eles não tinham lugar em sua teologia para a morte de um Messias que esperava o reino terreno. Portanto, não tinha lugar para uma teologia, para uma ressurreição desse Messias. Nós precisamos, irmãos, ser fortes no conhecimento da Bíblia Sagrada, no estudo, da comunhão com os irmãos, para crescermos cada vez mais no conhecimento de Deus. Quanto mais fortes formos teologicamente falando, mais fortes seremos para lutar as lutas e desafios que sobrevêm sobre nós. Irmãos, Deus não nos criou para ficarmos presos a decepções e frustrações. 3 fases das decepções dos discípulos. Primeiro, a decepção tira a alegria e a esperança dos discípulos. Segundo, Jesus inicia o processo de restauração na vida dos discípulos. Muitas vezes, quando algo nos decepciona, quando alguma coisa frustra os nossos sonhos, muitas vezes questionamos a Deus o porquê disso está acontecendo. Os discípulos aqui não entenderam, não compreenderam que a morte de Cristo fazia parte do plano de Deus, assim como muitas vezes não compreendemos o agir de Deus em nossas vidas. E muitas vezes não entendemos que mesmo as coisas da nossa vida que nos deixam tristes e frustrados servem para um propósito maior estabelecido pelo próprio Deus. Talvez muitos aqui já ouviram falar da história de Nick Furyk. Esse rapaz, ele nasceu sem os braços, sem as pernas. Se você ver o testemunho na internet, é maravilhoso. Como ele agradece a Deus pela vida que Deus deu para ele. Ele vive a vida dele para falar de como ele é agradecido e glorifica o nome de Cristo. E testemunhar das palestras motivacionais para as pessoas que nasceram com mãos, pés e braços. Irmãos, nós temos tudo muitas vezes, mas reclamamos do pouco que nos falta. Esse rapaz tem tão pouco, mas é tão agradecido por que ele recebeu. Que possamos analisar a nossa vida, se de fato estamos felizes e contentes por aquilo que Deus nos deu, ou estamos tão concentrados naquilo que nos faz falta, ou aquilo que perdemos. E Jesus aqui, ele repreendeu os seus discípulos pela falta de fé, que também muitas vezes também nos falta. O verso 25, ele diz assim: então ele lhes disse: como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Talvez, irmãos, o problema com a sua fé, o problema com a sua crença, não seja tanto no seu coração, na sua mente, no seu sentimento, mas na sua falta de fé. Muitas vezes, pensamentos sobrevêm, nos falta confiança suficiente para crer em Deus, que Ele é maior que nossas dúvidas e frustrações. E obstáculos que vêm sobre nós. A gente verifica nesse texto bíblico, verifica na narrativa bíblica, que os discípulos aqui sabiam o nome de Cristo, sabiam de onde Cristo era.
sabiam que Cristo era um profeta, sabiam que Cristo era poderoso em suas obras e suas palavras, sabiam que Cristo foi crucificado, sabiam do sepulcro vazio do que as mulheres tinham visto, mas faltava-lhes fé, e muitas vezes nos falta fé também. Precisamos de oração para que o calor de Deus volte a aquecer nossas almas. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. É o que diz o salmista, no Salmo 27, 14. Mas quando a gente olha para a história da igreja, vê muitos nomes conhecidos, vemos pessoas como George Whitefield, e muitas vezes é difícil entender a fé que eles tinham. Nós olhamos a biografia também de Moody e tantos outros, homens sem instrução, incultos, mas caminhavam com Deus de uma forma tão magnífica que pouco de nós conseguiríamos. A vida de Moody nunca foi a mesma após ele ter ouvido a partir de Henry Barclay as seguintes palavras: o mundo está para ver o que Deus faria com um homem absolutamente entregue em suas mãos. E por sua vez ele respondeu o seguinte: eu serei esse homem. E ele saiu para transformar o mundo ao seu redor. Esse homem, Moody, ele foi um rapaz, um dos evangelistas mais influentes lá do século XIX. Homem que, segundo algumas pessoas, levou quase 1 milhão de vidas aos pés da cruz de Jesus Cristo, lá na América do Norte. Ele criou escolas bíblicas dominicais, evangelizou e também fundou escolas para dar treinamento educacional aos convertidos. E pessoas foram transformadas pela sua palavra. E muitas dessas escolas também viraram institutos bíblicos, como o Instituto Bíblico de Chicago. E qual o segredo de um homem tão simples, ser tão frutífero no que ele fazia? Ele tinha uma total submissão a Deus. Numa ocasião, conversando com Torrey, disse o seguinte, Moody disse o seguinte: se eu acreditasse ser a vontade de Deus que eu soltasse por aquela janela, eu o faria. Estava disposto a fazer tudo por Deus, mesmo que parecesse ser a coisa mais louca do mundo. Ele também tinha uma vida longa e grande de oração. Ele era um pregador tão poderoso que muitos e muitos viajavam de longe para ouvir a sua palavra. Todavia ele orava mais do que ele pregava. Ele entendia que não havia nada difícil demais para Deus fazer. Então se prostrava diante de Deus e pedia: Deus, me ajude, me ajude. Ele era poderoso na obra de Deus, porque era poderoso em sua oração, em buscar a Deus. Quando que nós vamos também entender isso? Que precisamos orar mais, precisamos buscar a Deus mais. Se queremos ver as pessoas ao nosso redor transformadas, se queremos ver a nossa vida transformada. Ele também estudava muitas escrituras, Moody estudava as escrituras. Ele leu a Bíblia, dizem, cerca de 200 vezes durante a sua vida. Às vezes as pessoas não leem uma vez completa a Bíblia hoje em dia. Ele tinha horário marcado para estudar a Bíblia, se dedicava à leitura da Bíblia. Que possamos ter prazer em dedicar a leitura da Bíblia, e mesmo sem prazer, continuar lendo a Bíblia, porque isso vai nos manter de pé em dias maus. No verso 27, nós lemos o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, onde estamos renovando a nossa mente? Será que é nas Escrituras? Será que é na Bíblia também? Ou no mais diversos sites da internet, nas mais diversas séries e filmes que tem na TV, que muitas vezes são completamente os propósitos que Deus tem para nossas vidas e para a humanidade de forma geral? Então, estude a palavra de Deus. Charles Spurgeon certa vez disse o seguinte: estude a palavra para que a sua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Estude tanto a Bíblia até que você tenha certeza que Deus está contigo. E lembre-se que as Escrituras dizem para nós sobre o plano de Deus. Existem muitos casos, decepções
que acontecem diariamente em nossas vidas. Por exemplo, um jovem casal tem uma briga avassaladora. O conflito deles é semelhante a uma guerra nuclear. E depois disso, estão cheios de dor e confusão por essa briga. Talvez outro exemplo seja uma mulher solteira, com 46 anos, com 50 anos. Ela é sempre um casamento que nunca veio, e vive uma eterna decepção com o próprio Deus. Em cada um desses casos, cada uma dessas decepções que as pessoas têm, a frustração bate a porta diariamente. Se não conseguimos livrar dessas decepções, todo dia seremos frustrados. Então devemos buscar em Deus entendimento, que as nossas dores têm um propósito, nosso sofrimento tem um propósito, a decepção tem um propósito, que é a glória de Deus. E tudo que Deus faz por nós é muito maior do que sequer nós podemos imaginar. Do jeito muitas vezes estranho para nós, é para o nosso bem também. Então livre-se das decepções e entregue sua vida a Deus. Enquanto nós vivemos aqui nesta terra, o pecado bagunçará as coisas em nossas vidas. E infelizmente, quando as coisas dão erradas, nosso ponto de vista pode ser reduzido a um pequeno reino de nós mesmos. E não conseguimos ver além da nossa decepção. Quando o reino de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Muitas vezes nós fixamos nossa visão na horizontal e só vemos as coisas ao nosso redor, ao invés de olhar para o vertical e ver que Deus está conosco. Como caminhar com esses discípulos, está caminhando conosco também. E no verso 30 e 31 aqui de Lucas 24, nós verificamos que Jesus teve comunhão com seus discípulos. Diz o seguinte, esses versos: aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Eles apareceram da presença deles. E aqui verificamos que Jesus tinha relacionamento com eles. Como está o seu relacionamento para com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua dedicação para a leitura bíblica? Irmãos, ter comunhão com Jesus Cristo envolve cultivar um relacionamento pessoal com Ele, e não apenas de ouvir falar dele. É experimentar a presença de Deus em orar, ler a Bíblia, estar em comunhão com os irmãos aqui na igreja. Existem pelo menos 4 formas, então, de desenvolver essa comunhão melhor. Primeiro, estude a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação da natureza, do caráter de Deus. E através dela nós podemos conhecer a Jesus Cristo e a sua vontade. Então estude regularmente a Bíblia, buscando entender os ensinos de Jesus Cristo e como aplicar em sua vida. Segunda, ore, busque a Deus. A oração é uma forma de comunicação com Deus. E através dela que podemos ter contato com Cristo Jesus e abrir nossos corações a Ele. Dedique tempo diariamente para orar. Mesmo que você esteja com um dia corrido, seja uma oração rápida, que seja a sua oração no seu dia. Terceiro, esteja em comunhão com outros crentes. E como isso é importante. Nós não somos corpo de Cristo sozinho, nós somos corpo de Cristo unidos uns com os outros, em comunhão com os outros, a comunhão com os seguidores, com outros seguidores de Jesus Cristo. É importante para o nosso crescimento em todos os aspectos. Então participe da igreja, compartilhe suas experiências, abençoe os outros e seja abençoado pelos outros. Uma quarta maneira de ter comunhão é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso reflete os outros 3, como viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, lendo a Bíblia, orando e tendo comunhão com os irmãos. A comunhão com Jesus então envolve viver em conformidade aquilo que aprendemos na igreja, em nossas casas. Então, Deus nos criou para ficarmos presos a decepções. 3 fases da decepção dos discípulos. A decepção tira a alegria e a esperança dos discípulos. Segunda, Jesus inicia um processo de restauração na vida dos discípulos. E terceira fase, os discípulos são restaurados e têm a alegria renovada. Nós temos a nossa alegria renovada
ao restaurarmos nosso entendimento e vontade de viver. O verso 32 diz o seguinte: e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O coração deles ardia no peito deles. Eles estavam tristes e começaram a ter seus corações aquecidos então pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Quando a gente se decepciona, e é comum isso acontecer, a presença de Deus então pode nos animar novamente, nos dar alegria, restaurar a nossa vida. É preciso então abrir nosso coração para Deus, para a sua palavra, a revelação do próprio Cristo Jesus. Os discípulos sentiam seu coração ardendo, e quando Jesus falava a eles, explicava as Escrituras. Isso aqui nos demonstra como a comunhão com Jesus, o entendimento da Bíblia Sagrada, pode trazer uma profunda experiência espiritual. Por isso precisamos estar abertos e receptivos à palavra do próprio Deus, permitir que ela inflame nossos corações, cheio do amor que vem do próprio Deus. Nosso entendimento, nossa intimidade com Jesus deve ser restaurada pela palavra dele, pela comunhão com ele. Devemos buscar compreender e conhecer cada vez mais Deus através da Bíblia, permitir que elas nos guiem na nossa jornada aqui na Terra. Ao fazermos isso, podemos experimentar uma profunda comunhão com Deus, com o próprio Jesus, e sermos transformados por sua maravilhosa presença em nós. Nós temos a nossa alegria renovada ao restaurarmos nossa comunhão com os irmãos. O verso 35 diz assim: então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Os discípulos então voltaram para Jerusalém para compartilhar com os demais o que havia acontecido. Esse testemunho aqui era importante para confirmar a ressurreição de Jesus, encorajar os demais discípulos de Cristo. O partir do pão não levou apenas ao reconhecimento de Jesus Cristo aos seus discípulos, pelos discípulos, mas também foi um momento de comunhão com os demais irmãos. E esse ato aqui ilustra a importância da comunhão cristã, de compartilhar o pão dentro da própria igreja. Quando nós somos restaurados por Cristo, queremos contar uns aos outros o que Cristo nos fez, que Cristo nos salvou, nos deu vida eterna. E esse compartilhar do amor de Cristo deve permanecer perenamente em nossas vidas. Devemos nos unir como os irmãos e compartilhar o que Deus faz conosco, que Ele já fez para conosco. Devemos sempre amar-nos uns aos outros. E em síntese, esse verso 35 nos mostra a importância do reconhecimento de Jesus Cristo, da comunhão, do testemunho e do cumprimento das Sagradas Escrituras. Esses elementos são fundamentais para a fé cristã e para a compreensão da ressurreição do próprio Jesus Cristo, como evento central aqui da história da redenção. Então, Deus nos criou para decepções e ficarmos presos a elas. Existem três fases, pelo menos, que podemos ver nesse versículo, nessa passagem. Primeiro, a decepção tira a alegria, a esperança dos discípulos. Quando nós perdemos a alegria por frustrações, decepções. Segundo, Jesus inicia o processo de restauração da vida dos discípulos. Deixe Jesus trabalhar em sua vida, peça que Jesus trabalhe em sua vida. Terceiro, os discípulos são restaurados, têm sua alegria renovada. Como eu falei, passamos por fases nessa vida. Às vezes estamos embaixo, às vezes estamos em alto, não importa a fase. Deus trabalha em nós. Podemos pedir para Ele: Deus, restaura a minha vida, restaura a minha vida. Com certeza Ele vai agir em sua vida. Faça essa oração, entregue sua vida a Deus e Ele agirá. Vamos estar orando, irmãos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque trabalha em nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos desamparados. Muito obrigado porque não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, por tudo que é feito por nós.
E ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais agradecidos por aquilo que Tu fez em nós, Senhor. Senhor, conhece a vida de cada um aqui, com essas frustrações, decepções, planos que não deram certo, sonhos, projetos, Senhor. Trabalha na vida de cada um aqui, Senhor. Aumente a fé de cada um aqui. Dá vitória para cada um aqui nesta noite. Dá alegria, renova a alegria de cada um que está aqui nesta noite. E ajude, Senhor, a trilhar, Senhor, essa jornada aqui na terra. Às vezes tão difícil, tão esburacada, Senhor, mas dá força para cada um, para que Ti possamos ser mais que vencedores, testemunhar ao mundo o Teu amor por nós. Trabalha em nós, restaura o Teu amor em nós, trabalha em nós. Te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.